Ah, vamos começar rindo. Bom, então vamos nós fazer uma avaliação, Adélia, aí. Cristina, você já parou para observar como é que é a sua meditação depois de uma meditação do ISO? Eu não sei se ela congelou, estou achando que ela congelou. Bom, Acho que sim. não, acho que ela... Sei lá. Vamos compartilhar a tela, porque hoje eu vou começar de uma maneira chata, mas eu acho pertinente. A maneira... Todos estão vendo aí o... Agora, está vendo aí, Délia? Você vê perfeito. Eu vejo. Não. Você não consegue... Você ainda não está vendo, não, Cris? Não. Uai. Vou botar no telefone. Depende como ela estava. Eu vou botar no telefone, que a internet aqui não está legal. Talvez seja a internet. Mas também, cara, como eu vou ler, Cris, se você não conseguir ver, é porque é bom a gente, enquanto um está lendo, o outro está lendo também. Eu estou vendo. Etiqueta do francês etiqueté, sei lá, que eu também não sei falar francês, é o conjunto de normas cerimoniais e conjunto de costumes que indicam a ordem de procedência e que controlam o comportamento adequado aceito por determinados grupos sociais em determinadas situações sociais. Formas de polidez no trato social padronizadas na Europa a partir do século XVI. Tipos de comportamentos de uso pela corte em eventos públicos ou não, onde estiverem presentes chefes de estados e ou autoridades tais como solenidades e datas oficiais. Por extensão, são ainda as normas a serem observadas entre particulares no trato entre si. Nesse comecinho aqui, a gente já observa o seguinte, que a origem disso é uma origem que, primeiro, vem da corte, segundo, é europeia, e também, principalmente, porque era uma coisa relacionada a um evento específico, a um tratamento com relação ao Estado, com relação às altas autoridades do Estado. Então, não era uma coisa pública, mas a coisa vai enrolando, e aqui nesse parágrafo mesmo, ele já fala que, por extensão, são ainda as normas a serem observadas entre particulares no trato entre si. Vamos continuar, porque fica mais interessante. Para o sociólogo alemão Norbert Elias, são normas de condutas que denotam boa educação a partir da ideia de autocontrole como indicador de civilidade. Estas mudanças de comportamento formam mesmo a base do Estado Nacional moderno, a partir da instalação das monarquias absolutas. Segundo ele, o controle mais complexo e estável da conduta passou a ser cada vez mais instilado no indivíduo desde seus primeiros anos, como uma espécie de automatismo, uma autocompulsão a qual ele não poderia resistir, mesmo que desejasse. Nessa sociedade, aquele que melhor conseguir moderar suas paixões é aquele que terá melhores vantagens, conseguirá e manterá favores. Ou seja, esse trecho do artigo da Wikipédia toca aonde eu acho que importa para a gente. Ou seja, a etiqueta passou a ser uma coisa incontrolável, uma coisa cristalizada, uma coisa que o sujeito não depende da vontade do sujeito. E isso
é uma coisa a ser questionada. E qual é a forma que a gente tem de questionar? O riso, tá? Só que não é uma coisa fácil. Por quê? Porque, como eu falei, não depende. É uma coisa que entrou no inconsciente e, a partir desse momento que entrou no imaginário coletivo, a gente já não tem mais controle. Então, você passa a ter comportamentos padronizados por questões que fogem, talvez, totalmente ao seu interesse pessoal e que nem sempre são questões fundamentais. Por exemplo, essa proposta de fazer essa live começou justamente quando eu, acidentalmente, na pesquisa lá no Google, eu acabei acessando um vídeo que o sujeito soltava flatos, vamos falar de forma, como a etiqueta recomenda, ele peidava dentro do elevador. E eu achei muito engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu sou permissiva. Mas, de um modo, em geral, esse tipo de assunto é altamente questionado na sociedade ocidental. Tanto é que eu coloquei lá um outro vídeo, porque eu peguei um outro vídeo de um outro cara que achei mais engraçado ainda, coloquei no Rir com Você, e não teve nenhum coraçãozinho, não teve nenhuma referência. Como se rir daquele tema fosse um problema, como se rir daquele tema denotasse uma falta de etiqueta. Então, aí já começa o interesse para a nossa live de hoje. Agora, uma coisa que eu tenho que revelar. Vocês ainda estão aí? Sim. Porque as duas tiraram imagem, tem poucas pessoas, embora seja até saudável, preciso treinar, falar sozinho para poder fazer gravações para a internet, mas nesse momento eu senti uma solidão. Mas fica à vontade, tá, Cris? Se você quiser tirar a imagem. Não, foi sem querer, porque eu vim para o telefone, entendeu? Aí estou fazendo confusão. Agora eu apareci, né? Apareci? Apareceu. Ah, tá. Mas aí começa a entrar o nosso interesse na live de hoje. Por quê? Porque pode acontecer, eu não estou dizendo que aconteça, da pessoa, até porque, mesmo que a nossa prática seja rir sem motivo ou razão, não é sempre isso que acontece. O fato de você rir já é uma razão para você rir. E aí, talvez haja um impedimento, porque a partir do momento que você começa a considerar rir um problema tão grande quanto peidar, aliás, são ambas atividades orgânicas e sonoras, isso vai te dificultar o riso. Talvez você não consiga nem superar essa dificuldade de rir, de participar de um grupo de riso, de dar aula, de facilitar yoga do riso, porque você está restrito por questões de etiquetas. E é isso que eu acho que vale a pena a gente pegar e fazer uma reflexão, porque vai interferir no acesso que você tem ao riso. Inclusive, eu sempre cito esse exemplo, porque foi um exemplo pessoal e eu posso falar bastante disso. Eu não sei se eu já comentei, se a Cris conhece, a Adélia e a Val provavelmente conhecem essa minha fala. Eu, quando fiz o curso com o Sandro, o curso falou que as crianças eram nossos mestres e falou da liberdade que as crianças têm com relação ao comportamento. E que o yoga do riso, um dos benefícios do yoga do riso, era justamente romper com certas etiquetas, com certos status, porque hoje em dia nós temos excesso de etiquetas e status.
você tem uma certa cristalização de comportamento que quase que impede o teu corpo de agir naturalmente. Agora, você imagina o seguinte, olha que coisa saudável, eu vou ficar insistindo até que vocês tenham condição de perceber isso de uma forma mais natural na questão do flato. Tá? Eu vou tentar orientar o meu vocabulário para não ser tão constrangedor. Mas você imagina o seguinte, a gente vive numa sociedade que é estimulado o consumo de alimentos industrializados, que absolutamente não fazem bem para a saúde e afetam os nossos intestinos, que é o nosso segundo cérebro. Aí, resultado, o nosso organismo reage produzindo gases. E aí, essa mesma sociedade que nos estimula a consumir alimento industrializado diz que você não pode soltar flato. Resultado, o que vai acontecer é que você vai implodir, porque você vai consumir aquela porcariada e depois, na hora de expelir os seus gases, você vai ficar contido pela sua psique e vai prender. Então, você vê o nível de contradição que existe em certas etiquetas e como é que a gente precisa ter consciência disso e não que você vai sair por aí fazendo. Eu acho até interessante, porque aquele vídeo que eu coloquei lá e que ninguém se manifestou a respeito, o cara tem um perfil no YouTube só de flatos. Ou seja, a necessidade que a gente tem de olhar para essa questão é tão grande que o cara consegue ter um perfil que tem milhares, não vou dizer milhões de seguidores, e talvez não tenha milhões de seguidores porque tem a vergonha de acessar aquele negócio, e não é fácil, porque tem muita gente que não consegue realmente achar graça. Ela olha para aquilo impacta ela de uma forma tão profunda que ela congela o riso dela. Eu acho muita graça, e tem até que ver por que eu acho tanta graça. Eu ri, mas eu ri, cara, foi uma sessão de yoga do riso natural. Onde é que você postou isso, Will? Onde é que Tá você lá, postou que eu não vi? tá lá no Rir com Você, que era o Saúde e Riso, passou a se chamar Rir com Você, porque eu dei aquela explicação dizendo que eu agora vou tentar investir um pouco mais num projeto pessoal. Então, Eu não tenho isso, não. Me coloca nesse grupo. tu não tá no Saúde, não estava no Saúde e Riso, não? Não. Não? Só se eu sair, de repente eu saí, não sei, mas me coloca Cara, lá. é por isso que, de repente, você, às vezes, cara, as postagens das nossas lives está nesse grupo, Ah, entendeu? E tá. você só acessava através do Clube Virtual ou de outros É, grupos, e nem sempre eu postava lá, entendeu? Tá. Mas, voltando para a questão dos flatos, eu tenho que ver o seguinte, porque como o riso é uma descarga, pode ser que eu ache que eu tenho uma naturalidade com relação a isso e não tenha. Mas o fato é que eu ria demais. Mas tem gente que não consegue nem olhar. Quando olha para aquilo, já rejeita de uma forma, tem uma repulsa por estar tratando daquele tema. E é muito doido, porque eu também tenho outra. O que eu ia falar era da minha experiência com relação, senão eu acabo perdendo o fio da meada, com relação a questões de etiqueta. O nosso curso pregava que a gente deveria utilizar o riso para amenizar esses condicionamentos sociais, essas cristalizações. E eu, entusiasmado com isso, porque eu tenho, por característica da personalidade, ser contraditório, polêmico e permissivo, eu resolvi fazer a minha primeira aula de
minha primeira facilitação de riso online, tocando justamente em todas. Aí eu já fui fundo, porque aí eu já fiz uma live, eu justifiquei, peguei e falei que era aquilo, e comecei a fazer a live. E as brincadeiras eram: vamos tirar meleca. Aí, e rir. Aí, fala, tirar meleca e rir. Vamos tirar a cera do ouvido e rir. Vamos soltar flatos e rir. Vamos mexer nos órgãos genitais e rir. E por aí foi. Cara, o negócio foi tão impactante que teve gente que saiu, teve gente que ficou, mas não riu, e teve gente que se esborrachou de rir. Mas o mais interessante foi que o Wilson chegou para mim, que o Wilson é um dos moderadores ali do grupo, procura orientar. Ele entrou em contato comigo no privado e falou: William, eu senti vergonha. E olha que eu já estou habituado, eu senti vergonha alheia. Você precisa, como é que se diz? Usar mais os exercícios do Madame Kataria e começar devagar essa história de romper com os costumes, porque eu não sei se isso vai ser legal. Ele falou de uma forma bem educada, mas o fato é que esse tipo de observação, esse tipo de avaliação, ela, embora seja necessária, ela é delicada e tem que ser feito com muito cuidado. Mas, a nível de autoobservação, eu acredito que ela seja fundamental, porque se você pretende ser um risoterapeuta, alguém que um facilitador de yoga do riso, e até para o seu autodesenvolvimento, você precisa fazer esse tipo de reflexão, porque provavelmente ou certamente várias questões inconscientes relacionadas aos costumes, relacionadas às etiquetas, estão te impedindo de desenvolver outras atividades. Vou citar, ainda insistindo, porque, cara, o flato é uma coisa que é normal, é uma coisa que frequente e frequentemente, como é que se diz, discriminada. E eu estou fazendo uso, mas poderia falar também de sexualidade, que é outra questão que também é polêmica, que também é constante, mas, de qualquer maneira, são temas que dificilmente vai ser agradável para todo mundo. Mas eu não estou aqui para ser agradável, eu estou aqui para a gente fazer reflexão. Então, essa questão, eu estou usando, eu só estou justificando por que eu estou usando tanto a questão da fala do Flato. Porque são temas constantes que facilitam a nossa observação. Se essa nossa fala tivesse acontecendo na China, ela não teria o menor fundamento. E aí, mais uma vez, a gente tem que estar atento à questão do riso. Por que eu estou falando isso? Porque se você consegue ou encontra um momento adequado de fazer provocar o riso através do flato, se for na China, ninguém vai achar graça, porque o flato lá não é uma questão, não causa nenhum impacto na mente que justifique a pessoa ter interesse em rir. Ela pode até fazer que nem os nossos exercícios. Os nossos exercícios não têm graça nenhuma. Tu ficar medindo, pelo amor de Deus, isso não é engraçado. Você ficar, sei lá, maquiagem do riso, isso não é engraçado. Tem vários exercícios, aliás, a maioria, quase que a totalidade dos exercícios do Madame Kataria não são engraçados, porque o objetivo é rir daquilo que não tem graça. Então, seria muito saudável para a nossa sociedade se o peido não fosse engraçado, porque seria sinal de que você teria uma função orgânica em compatibilidade com a sua condição psíquica.
Ou seja, você não tem vergonha de manifestar uma condição orgânica necessária, que é necessário, da mesma forma que é necessário urinar, da mesma forma que é necessário defecar, da mesma forma que é necessário respirar, da mesma forma que é necessário suar, é necessário soltar os flatos. Mas a gente não consegue nem falar essa palavra, a gente não consegue nem verbalizar muito tempo que aquilo começa a causar um incômodo. Tá? Então, isso, mas o interessante é que, na verdade, isso é que vai determinar o riso. Isso é que vai determinar a necessidade de descarga. Agora, vai observando a questão dos condicionamentos. O sujeito vai, come um alimento industrial porque foi condicionado a isso. Aí vai lá, tem vontade de soltar o flato, não consegue porque não dá para soltar flato, tem que ir a um banheiro que está não sei quanto tempo de distância, o cara não consegue soltar o flato dele. Aí ele precisa rir dessa situação que não consegue soltar o flato em público e não consegue rir. Por quê? Porque rir não pode ser em qualquer lugar também. Vai se tornando uma coisa surreal na qual a pessoa vai, que nem eu falei, implodir. Então, eu acho que essas questões inconscientes, proibitivas, elas precisam ser avaliadas para que você possa ter liberdade. Tá? Eu vou deixar vocês falarem um pouco, porque senão, se vocês conseguirem, porque aí é uma questão, vocês podem até falar sem fazer referência ao flato ou qualquer outro condicionante. Will, Diga, Cris. eu gostaria de falar que esse tema é muito interessante para mim. Eu sempre achei graça, muita graça, no som do pum, entendeu? Sim. E sempre ri loucamente disso, sempre. E há pouco tempo atrás eu li um livro sobre o peido. Foi uma entrevista que o Jô Soares fez há muito tempo com um médico do Sul, que fez um livro sobre isso. Eu fui procurar agora o livro, não achei, mas eu posso postar depois lá no grupo. Super Entendeu? interessante. E é algo assim que criança adora. Criança morre de rir quando a gente começa a contar a história de pum. Eu lembro que uma filha de uma amiga, uma vez eu fui dormir na casa dela, e ela falava assim, tia, conta a história do pum. Aí eu contava todas as histórias que eu tinha vivenciado com relação a isso. O que eu fiz e o que eu ouvi, entendeu? E eu morro de rir. Também acho que até demais. Eu morro de rir. Não paro de rir. Se o assunto é esse, eu morro de rir. Então, e esses vários vou te mandar no de... privado o vídeo que você vai ter uma sessão de yoga do riso. Sério mesmo. Eu já ouvi isso há muitos anos atrás. São todos os sons do pum. Só que eu perdi, eu nunca mais encontrei, não ficou no meu computador, entendeu? Mas é todo som, né? Todo som que existe, não é isso? Todo som que tem de pum, né? Isso é o livro? Isso. Não, esse que você está falando do vídeo é o som, não é isso? Não. O som do pum. Eu não sei se tem esse vídeo. O que Existe eu estou falando é um gaiato, um cara, eu acho que é um ator, porque a performance dele é muito interessante, e o cara sai em público soltando pum. Só que não na verdade não é um pum, porque senão o cara ia ter que comer muito alimento industrializado. Sim, Eles têm lá um sim. aparelho que faz um barulho forte e que ele sai usando. Aparelho não, deve ser um saquinho que ele fica com a mão dentro do bolso fazendo barulho. Mas o livro versa sobre o quê? É sobre a origem disso, como é que foi na história. Eu nem me lembro direito, mas eu vou postar ali para vocês. Mas continua É bem a tua fala, que interessante. está super interessante. Depois eu... Outra coisa que eu observei também, assim, culturalmente, como você falou, né, que em certos lugares não vão nem ver porque é comum. Uma vez eu estive nos Estados Unidos, eu reparei que o pessoal lá solta pum à vontade, na rua, dentro do avião, entendeu? Lá não deve ser engraçado também, não, que é uma loucura. Nos Estados Unidos?
Pelo menos onde eu fui, né? Cara, que coisa interessante, porque na China, olha só, você vai vendo como é que existe uma perversão quando você olha a globalização. O da China, todo mundo, como se quisesse diminuir o chinês, esse hábito deles popularmente, eu já sabia disso já de longas datas. Minha esposa também confirmou, ela falou que isso é. Só que eu nunca ouvi falar que americano tem esse comportamento. E agora está. Cara, e é uma coisa contraditória, porque não deveria achar graça, mas, no entanto, esse vídeo é nos Estados Unidos. Então, ainda assim, as pessoas. Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: agora que eu estou me dando conta, a maioria das pessoas que se espantavam em Rio, que era que eles filmavam, que é aquele negócio. Aliás, o filme punk, sei lá, alguma coisa, pegadinha do peido. Tá? Uhum. A maioria das pessoas que caíam na pegadinha eram estrangeiros. Por quê? Porque de repente, talvez seja uma etiqueta europeia. Entendeu? E outra coisa que me chamou a atenção na tua fala, e que eu ainda não tinha comentado, eu faço isso direto com a minha filha. Minha filha ela não tem nenhuma contenção de falar peido ou qualquer coisa assim, e brinca. Por que eu estou falando isso? Porque o Sandro fala que os nossos mestres são as crianças. As crianças riem com mais facilidade do que os adultos. Então, a gente tem que observar as crianças para poder resgatar essa condição risonha, essa condição de liberdade. Eu vou deixar, se você quiser comentar mais alguma coisa, se a Adélia quiser falar ao aval, porque tem questões profundas com relação à psique que motivam esse tipo de enquadramento. Na verdade, o que acaba acontecendo é o seguinte: à medida que você vai se desenvolvendo, se encaminhando para a vida adulta e para a velhice, é uma tendência, eu não sei porquê, é da nossa própria natureza, de nós irmos. Como é que eu vou falar? Hiperdimensionando a nossa dimensão egóica. Essa foi Então, com isso, existe todo um estudo falando que os pensamentos eles fortalecem o ego, e a gente vai fazendo isso de forma incontrolável. A gente vai pensando cada vez mais e vai ficando com uma rigidez mental cada vez maior, uma seriedade em função desse exercício contínuo de pensar, de fortalecer. A questão toda é essa, que a gente não associa, que à medida que a gente está procurando estar certo, na medida que a gente está procurando lógica, na medida que a gente está buscando pensamento científico, tudo isso está fortalecendo o nosso ego. Só que, a partir de um certo momento, esse fortalecimento já não é mais fortalecimento, é uma cristalização, é um enrijecimento. E isso vai fazer com que você perca, cara, não é nem que você perca a capacidade de rir, é com que o riso não dê mais conta da rigidez do cérebro, porque a função do riso é justamente essa, de quebrar a lógica, de fazer com que você volte a um estado de liberdade, um estado de fluxo que a mente estava perdendo. Só que se aquilo é que nem a questão do trauma. Se você vai retraumatizando, vai chegar um determinado momento que você não tem mais resiliência, você não tem mais capacidade de retornar. E aí o riso já não adianta mais. Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que estar atento com os condicionamentos, porque esses condicionamentos, assim como o pensamento, e talvez de uma maneira muito mais forte, ele
e muito mais forte porque eu falo por quê? Porque é inconsciente. Então, aquela cristalização representada pelas etiquetas, elas vêm de forma inconsciente. Se você não revela isso, se você não reflete isso, esses condicionamentos vão te impedir de rir, cara, na verdade, cara, vai ser um problema sério. Vai te levar a doença, vai te levar à velhice, vai te levar a uma série de questões que não vão contribuir em absolutamente nada para que sua vida seja feliz. Que o objetivo da gente, quando faz yoga do riso, eu acredito que de todos, é a busca da felicidade. Fala, Val, querida, você levantou a mãozinha. Não, é só para não perder o fio, né? Tu estava falando dessa questão de condicionamentos, mas eu fico me perguntando, como é que fica uma criança nesse mundo de condicionamentos, né, que a gente vive, se a gente não der algum parâmetro para ela, entende? Porque eu fico pensando, será que não... É porque eu não sou pedagoga, eu não sou dessa área, só estou refletindo, né? Será que não vai ser mais difícil a vida dela se ela não tiver, digamos assim, adaptada? Para mim, é uma coisa bem interessante da gente ficar pensando, né? Porque a gente fala tanto que a gente quer mudar o mundo, que a gente precisa de um outro mundo, e, por outro lado, como é que a gente quebra essa questão dos condicionamentos? Aí, agora foi uma questão que me ocorreu. Val, isso para mim como é que se diz? É recorrente, porque eu tenho uma filha de 5 anos. Então, eu me deparo com essa questão todos os dias. Quando minha filha faz pirraça a ponto de querer chutar, a ponto de querer jogar coisa em cima de mim e gritar, espernear, eu fico questionando aonde está o limite, em que ponto eu devo dar esse limite. E o que, com a ajuda da minha esposa, a gente tem feito é estar presente. Você precisa estar presente porque, na verdade, independente do que você vá fazer, que nem eu falei, essas questões são inconscientes. Ou seja, ela já vai nascer com uma série de comportamentos que são inerentes do inconsciente coletivo. Então, e ela vai aprender vendo, né, William? Exatamente. Então, o que acontece? A gente está, hoje em dia, num paradigma de rigidez, de contenção absurdo. Se a gente quer fazer diferente, a gente tem que dar liberdade. Mas que tipo de liberdade? Liberdade consciente. Como é que a gente faz isso? Sendo consciente. Então, na medida de que... Porque a gente não precisa se preocupar tanto com as atitudes. Tem que se preocupar com as atitudes também, mas principalmente com a tua energia. E não é fácil, porque, na verdade, eu estou falando aqui muito tranquilamente com vocês, primeiro, porque eu estou sentado e estou falando com vocês num ambiente seguro, tranquilo, e não tem nada me afetando. Mas quando eu estou cansado, estou esgotado, e minha filha começa a gritar, começa a subir um descontrole que chega um determinado momento que eu pego, agarro ela à força, ou seja, começo a ter atitudes que beiram o abuso infantil, porque abuso infantil não é só abuso sexual. Você pegar uma criança à força ou você gritar com uma criança, hoje em dia é tido como abuso infantil. Então, eu cometo abuso infantil porque não tenho outra condição, entendeu? Cara, e eu observo que minha esposa acaba fazendo isso e eu respeito, ela me observa fazendo isso e me respeita, porque a gente está ciente que fugiu ao nosso controle. E, na verdade, a gente não vai ter esse controle, mas a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. No meu ponto de vista,
São duas coisas que a gente tem que estar permanentemente buscando. Isso em relação a tudo, mas atende à tua resposta. É buscar o equilíbrio e o desenvolvimento da consciência. Buscar o equilíbrio e a consciência. É isso que a gente pode fazer para educar. Diga, sim, eu queria só comentar mais uma coisa. Olha isso. Sabe que eu trabalho com amamentação. Aí, esses dias, uma amiga veio me perguntar o que ela fazia, que ela estava querendo desmamar, porque o menino, com o quê? 8 meses, eu acho que tem, bem bebezinho, quando ela ia dar peito para ele, disse que ele começou com uma atitude assim de bater nela, de bater no rosto, sabe? De machucar mesmo. E ela disse que estava querendo desmamar porque não estava aguentando isso. E eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, onde é que a gente está que uma mãe não percebe que não está certo deixar uma criança continuar batendo no rosto dela enquanto está mamando? Ela não atinava isso, sabe? Eu só disse para ela, olha isso, ó. Tu simplesmente, se ele começar a bater, tira do peito e fala calmamente para ele que aquilo está errado, que dói, que é ruim, e ela começou a fazer e acabou o problema. Então, eu acho que é bem isso que tu falou, é estar presente. Onde é que a gente está com a cabeça que não consegue ver que determinadas coisas não é isso? Eu não vejo como seja, como é que é, frustrar a criança ou alguma coisa assim. Mas esse tipo de limite eu acho que é necessário. Vai lá. Cara, uma coisa que eu estou observando aqui agora com as imagens como é que essa coisa do riso é interessante. Você vê, você acabou de falar de mamar. O mamar é uma necessidade primária, tão importante quanto rir. E as crianças são nossos mestres. E é dito, aliás, é identificado cientificamente que o idoso não ri. Ri menos do que os mais jovens. E eu acho que não tem nada de errado com isso. Eu acho que está perfeito. E vou explicar por quê. Eu estou falando isso porque somos 4 pessoas, todos nós acima dos 60, acredito, e estamos aqui falando sobre riso. Ou seja, a gente está falando, a gente não está rindo nem gargalhando. Só que a Adélia, por exemplo, está sorrindo. E essa é uma tomada de consciência compatível com a nossa idade. Por que o idoso não ri? Aliás, depois eu vou fazer um outro comentário. Por que o idoso não ri? Porque não tem energia. Porque, cara, rir é uma atividade orgânica que demanda energia. Você tem que ativar a musculatura, você tem que ter respiração. Eu já falei sobre isso. Você não canta, você não faz mantra, você não respira com a mesma potência quando você tem uma certa idade. Você pode trabalhar isso, você deve trabalhar isso, ou seja, você deve exercitar, mas você tem que ter consciência do momento que você vive para fazer de forma compatível. Tem que ter um esforço, tá? Mas você tem que buscar, mais uma vez, um equilíbrio, porque, senão, aquilo que seria um exercício para manter a resiliência... Olha que interessante. Se você é uma pessoa jovem, ou até mesmo uma pessoa adulta, você tem que desenvolver a resiliência. Quando você já está no espectro descendente da vida, o que eu vou falar com cada vez mais naturalidade, com a graça do divino e da minha consciência, quando você está no espectro descendente da energia da vida, você tem que manter a resiliência, manter a sua capacidade de resiliência. Você tem pouca capacidade de resiliência, ou seja, você não vai mais se adaptar, tá? Mas pior ainda é se você fizer um exercício excessivo e gastar o pouco de energia, o pouco da sua capacidade de adaptação que você tem. É a mesma coisa que
E eu vejo isso, porque, cara, é muito interessante a mídia. A mídia tem mostrado cada vez mais pessoas idosas fazendo coisas inacreditáveis. Só que você não sabe o resultado disso, se aquela pessoa vai viver cada vez mais e qual a qualidade de vida que essas pessoas têm. Mas o fato é que, tudo bem, cada vez... E depende também do teu propósito de vida. A gente não pode ser determinante em absolutamente nada. Se teu propósito de vida é chegar aos 100 anos levantando peso, ou fazendo sexo, ou pulando de asa delta, ótimo. Se é aquilo que está te atendendo ao teu espírito naquele momento, ótimo, beleza, você conseguiu um fato. Agora, tem muita gente que, de repente, preferiu extinguir a vida mais rapidamente e viver intensamente. Aí me lembra a música do Lobão, viver 8 anos sei lá, a 1000 do que 80 anos a 10. Entendeu? Então, vai de cada um, da necessidade do espírito de cada um. Mas o fato é que, dentro da minha compreensão de vida, o ideal é você saber gerir a tua energia dentro do que aquilo que se formou na tua mente como ideal, porque é sempre uma formação, é sempre uma criação que varia de pessoa para pessoa. Então, não tem como a gente pegar e dizer, olha, está certo aquele que malha, que corre atrás para viver mais. Tem fatores que, por exemplo, uma preocupação, filho é uma coisa espetacular, você realmente desenvolve capacidades que, através da paternidade, da maternidade, que é impressionante. Eu fico preocupado com o mundo que minha filha vai ter. Ela tem 5 anos. E eu estou vendo a ONU dizer que, em 2030, o planeta entra num ponto de sem retorno. Ou seja, em 2030, teoricamente, daqui a 7 anos, o planeta começa a falecer de forma irreversível, de acordo com a ONU. A Adélia está ali balançando a cabeça. Mas o fato é que a vida está se tornando cada vez mais complexa. Isso é um fato. Tá? E essa complexidade pode, sim, levar ao extermínio da raça humana, o que não é novidade, porque toda espécie, toda raça tem seu fim. Então, você olhar para o teu filho e ver que você gostaria que ela tivesse uma continuidade, um equilíbrio, são padrões que vão se modificando cada vez mais. Então, você ficar preso a uma etiqueta que foi criada no século XVI é uma coisa complicada. Cara, eu não vejo nisso como é que isso possa contribuir por qualquer projeto de vida saudável e de longo prazo, porque, pelo menos, idealmente, de forma equilibrada, você quer ter uma vida longa, produtiva e feliz. São 3 aspectos que você quer. A longevidade, você quer permanecer funcional ali o maior tempo possível. 2, você quer ter uma consciência, você quer atender a si e ao outro, que, para mim, hoje em dia, é muito mais fácil de entender que o si mesmo e o outro é uma única coisa, e você quer ser feliz. Cara, não adianta você estar atendendo E isso que me leva a estar aqui conversando com vocês hoje, é isso que me leva a fazer uma série de reflexões para que a gente possa buscar a felicidade. E a gente está falando, cara, a Val é representante disso, somos pessoas acima de 60 buscando a felicidade de quem está nascendo. A gente, não tem outra motivação que não seja trazer felicidade para a espécie quando você pensa em yoga do riso para a gestante. Então, quer dizer, eu não estou focado em mim mesmo. Tá? Mas deixa eu tentar trazer novamente para outras questões que envolvem essa questão da etiqueta
e do riso. Por exemplo, uma coisa que me veio à mente, quando eu botei etiqueta corporativa, é porque a maioria das pessoas vive em função do trabalho. A maioria, inclusive, não está mais trabalhando para viver, está vivendo para trabalhar. E isso é uma coisa muito triste. Em função disso, muita gente recorre às empresas para levar o riso, para levar a felicidade. Ela está tentando equilibrar a necessidade de ganhar dinheiro com um ambiente corporativo. E aí, quando chega no ambiente corporativo, esse é um dos mais restritivos, esse é um dos mais etiquetados das nossas formas de organização. Tá? A religião, a academia, tudo isso são ambientes que têm a etiqueta própria e são bem rígidos. Tá? Só que, cara, de uma forma bem bacana, me veio à mente o seguinte: o ambiente hospitalar é um ambiente de emergência, seja ele a que nível for. E é um ambiente que tem muita etiqueta, tem muita rigidez. Se tivesse gente aqui da enfermagem, essas coisas, poderiam falar melhor. O fato é que você entrar no hospital e conseguir implantar qualquer coisa de diferente é muito sensível, porque eles têm uma responsabilidade sobre a vida, então eles têm que ter um controle mesmo. E aí você pega o palhaço e entra dentro do hospital, com nariz de palhaço, com roupas de palhaço, mesmo que com jaleco por cima. Então, essa imagem é a própria atitude do equilíbrio, ou seja, o palhaço respeitou a rigidez hospitalar, mas conseguiu trazer a sua imagem e o seu trabalho de forma equilibrada. O mesmo precisa acontecer com relação às empresas, porque senão você vai estar fadado a fazer uma coisa sem graça. E isso não vai ajudar nem o yoga do riso e nem as empresas. Você tem que arrumar de uma forma criativa, uma forma... Não estou falando para você chegar lá fantasiar de palhaço, mas você precisa, sim, quebrar a rigidez do ambiente laboral. E tem que ser muito cuidadoso com isso, porque existe uma aversão, existe um medo. Aliás, o medo permeia em tudo. Tudo aquilo que se forma quer manter o status. Então, existe o ego das empresas, e eles acham que, sendo cada vez mais rígido, é que eles vão manter. Isso vai ser... Cara, as empresas de ponta, elas já estão mudando isso completamente. Tanto é que tem gente trabalhando em casa, tem um monte de fatores que mostram que tem muita gente capacitada criando empresas de forma mais, vamos colocar, evoluída. Mas a grande maioria ainda está muito naquele padrão de você entrar com, como é que se diz, com uniforme, ou então com paletó, ou então, em suma, resumindo, com padrões estáveis de comportamento. E o que atrapalha essas empresas muitas vezes é justamente essa rigidez, porque isso vai impedir a criatividade. E, hoje em dia, empresa que não tem criatividade no seu ambiente não prospera. Hoje em dia, cara, quem estuda ainda... Porque eu já estudei, comecei a fazer administração, então eu tinha muito mais conexão com o mundo laboral. Mas, hoje em dia, meu pensamento já não consegue funcionar tanto em função disso, porque outras coisas vieram à minha mente e eu tive que... Isso foi ficando para trás. Mas eu acho importante a gente estar comentando, porque tem muita gente que entra, até porque a gente tem uma liderança que é o Marcelo Pinto, que faz esse tipo de trabalho. Então, de alguma forma, eu estou querendo ressaltar que é necessário você ter criatividade para quebrar a rigidez e conseguir que o seu riso traga os benefícios
o seu riso não, a sua prática traga os benefícios que o riso deve trazer. Porque se ficar preso, mais uma vez, ao padrão, você não vai conseguir levar o riso. O riso, gente, é yoga do riso. Eu acho, cara, super interessante que tenha se criado uma yoga do riso pelo seguinte: quem já praticou sabe que não existe nada mais sério, mais um ambiente do que esse ambiente, vamos colocar, religioso. Porque o yoga, de alguma forma, acabou sendo remetido para essa questão religiosa. Ou aí entra o outro ponto de desequilíbrio, uma coisa só corporal que só trabalha. Mas quando você está num ambiente religioso, que você está estudando as divindades, que você está estudando a meditação, não sei o quê, é um ambiente sério pra caramba. E uma coisa também muito interessante, agora voltando à origem ao começo do nosso tema, não tem nada mais natural do que peidar na aula de yoga, porque você começa a fazer uma série de torções e o organismo saudavelmente se manifesta, entendeu? E aí você tem que ter aquele riso contido. Eu também tenho histórias flatulentas a respeito, histórias flatulentas no yoga, entendeu? Deixa a Val falar. Fala, Val. Não, olha, pessoal, agora que tu falou, né? Sabe que eu faço parte das Manas do Riso, né? A gente abre todo dia às 6 da manhã. Só que o meu intestino é muito reguladinho, sabe? E 6 horas da manhã é a minha hora. Então eu sempre digo ao pessoal: olha, vocês já sabem, se a câmera tá fechada, é porque eu tô no trono, eu tô dando uma de rainha. Pô, Val, acho que eu fiquei até excitado agora só de imaginar eu rindo e você no trono. Mas você vê, né, cara? Uma coisa levando a outra. E assim, eu acho risoterapia muito interessante. Aliás, eu tive contato com uma aula do Marcelo Ludian. O trabalho dele é bem interessante. Mas eu vou tentar mais uma vez resgatar essa fala, porque é uma coisa William, muito... tem um barulhinho de fundo, não sei se é alguém, um clink, 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 clink que estou ouvindo, não sei de que é. O clim, 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 eu não sou responsável, não, mas pode ser que eu tenha uma pessoa Cristina, varrendo. tu está com o microfone aberto, quem sabe tu fecha quando tu não vai falar. Eu não sei, porque às vezes dificulta entender. Ou é a minha transmissão. Só posso falar uma coisinha, porque escutei com muita atenção. Só quero falar para vocês que tudo que foi falado até agora, estamos em um momento que tudo isso vai mudar, e não vai demorar muito. Então, todas as tuas questões com tua filha, que 2030 vai acontecer muito antes, e muita, muita, muita coisa. As etiquetas vão cair porque os sistemas vão cair, vão explodir muito do que nós conhecemos. Aí eu teria que entrar naquelas coisas que a gente conversa às vezes em algumas lives, então eu não vou me aprofundar, mas vamos ter paciência, porque tudo isso que estamos debatendo vai mudar da água para o vinho, gente, e eu posso garantir. E tem outra, tu falou muito de nós, pessoas de mais idade, né? Já estão chegando as med-beds, então vamos ter força para rir e muito, porque vamos estar novos. Não sei se vocês sabem que existem umas camas médicas que já existem nos Estados Unidos, que vão ter muitas funções para nosso corpo e vai mudar. De todas as questões que foram faladas, eu me pergunto, as etiquetas vieram porque o homem, entre aspas, evoluiu, né? Como raça humanoide, de ser um Homo sapiens grosso, primitivo, a um ser mais
social e tudo. Então, as etiquetas foram colocadas para realmente a gente ter isso que falaram de com as crianças, algumas regras, algumas coisas que tem que ser para a convivência, né? Eu acho, para a coisa social, mas a liberdade é importante e o bom senso. Eu acho que o bom senso, assim como a gente não transa na rua, talvez algumas coisas não são para ser feitas na rua, porque ocasionam outro, e não porque esteja bom ou esteja ruim, porque tu tem que respeitar, eu acho, o outro. Então, se outro não gosta de alguma coisa, por mais que seja uma reação natural e necessária, tu não precisa estar fazendo como um show. Pode fazer devagarinho, que não se sinta, que não se perceba, porque não necessita ser. Ó. E tem aquela coisa, assim como alguns fatos produzem riso, e são questões de nossa intimidade, digamos, também outra, cair na rua produz muito riso, né? Faz as pessoas rir de, o que nós não queremos no yoga do riso, rir de, mas também não é algo que pode agredir ou causar um constrangimento porque é alguma coisa íntima, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com bom senso. Tem pessoas que não podem não gostar e têm direito a não estar a toda hora ouvindo um pum de outro. E outros que não estão com nada. Eu, por exemplo, sou uma que, às vezes, quando vejo cuspir na rua, eu acho, cuspir. Ontem vi uma mulher, passou assim no centro da minha cidade, estava caminhando perto de um shopping, tuf, cuspiu. Eu digo assim, gente, precisa fazer isso na metade da rua, porque pode ter outro que não goste. Ou pode cuspir e estar sujando uma coisa onde outro vai pisar. Então, tem a ver com respeito, eu acho, né? Com respeito e a convivência social e pensar no outro. Porque senão seria muito fácil, voltamos a isso das regras que tu dizes, né? Eu vou dar liberdade total ou vai ser libertinagem? Cada um faz o que quer e não se importa com o outro que está do lado. Então, as etiquetas, eu acho que se transformaram em uma coisa muito rígida, isto pode, isto não pode, neste ambiente dá, em outro não dá, mas na verdade eu acho que foram colocadas um pouquinho para organizar, para respeitar o que em alguns ambientes pode causar um constrangimento ou não. Claro, depois, como ser humano muito perfeito, se colocaram assim, exageros, né? Mas não sei, é um assunto que te leva para pensar em muita coisa. Mas, gente, eu estou muito por dentro, sigo muita gente que traz informações estelares de fora da Terra. Estamos em um momento que vai explodir muitos sistemas e tudo isso que estamos discutindo não vai ter mais, inclusive o sistema de trabalho e muita coisa. Então, vamos ter fé. Só isso. Beijo. E passo a bola. Não sei se a avó está querendo falar, mas eu queria fazer uma intervenção, porque, na verdade, eu tenho percebido o seguinte: quando não é o primeiro e nem será o último. Na verdade, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. Mas o fato é que essas lives ela não têm um propósito de achar uma verdade. Não existe uma verdade absoluta. Ela é sempre relativa. É a nossa natureza. E aí, quando eu vejo a Adélia falando, eu acho bem interessante. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: eu não teria capacidade de conduzir, porque isso não está dentro de mim. Eu gostaria de fazer uma live que discutisse o riso e o futuro, porque a Adélia está falando de uma coisa futura, pelo menos dentro da minha. E eu acho tão interessante que, para mim, é futuro, para ela já está acontecendo, entendeu? Ela já vê esse novo mundo acontecendo. E eu
estou aqui preso ainda no meu mundinho, tentando resolver as questões que eu acho que me cercam, porque talvez não esteja me cercando, me oprimindo, mas eu ainda estou tentando dar conta. E ela, como é que se diz, está já vendo essa coisa. E a outra coisa é com relação às etiquetas. Primeiro, eu queria deixar claro que eu não sou contra etiquetas, nem ética e nem regulação das relações. Eu acho que elas são necessárias. Mas assim que ela começou a falar sobre etiqueta e falando sobre a necessidade do uso da etiqueta, me veio a questão da muleta, porque a muleta, quando você quebra a perna, ela é fundamental. Sem ela, você não consegue andar e nem se recuperar. Só que depois de um tempo, a muleta passa a ser um problema. E é disso que eu estou querendo trazer. Até que ponto a etiqueta regula e até que ponto ela cristaliza o comportamento humano, até porque eu acho que, em parte, essa questão da polarização, a etiqueta e o exercício constante da egolatria é fundamental. É isso que está levando a polarização, é essa convicção de que essa busca do estar certo, eu estou certo, e aquilo está sendo feito de uma forma inconsciente. O tempo inteiro, a discussão entre casais, a discussão entre pai e filho, todo mundo querendo estar certo. Tá? Então, é uma questão que eu acho que é flexibilizar, eu acho que cada vez mais vai ser necessário você se manter no fluxo, tá? Para você poder fluir, senão a coisa vai... É aquela história que todo mundo está falando, agora está no tempo do ODS. E outra coisa que me chamou a atenção é que a Adélia ela sempre tem essa posição com relação às etiquetas, porque, por exemplo, ela não fala palavrão, ela defende sempre essa postura de uma boa relação baseada num referencial já estabelecido. E aí eu disse, pô, por que a gente é tão diferente assim? Até onde eu sei, a Argentina tem uma... Como é que se diz? Tem uma origem europeia. Então, ela, de alguma forma, ela é argentina, você foi criada na Argentina, né, Délia? Então, cara, o inconsciente dela está ligado a esse tipo de formação, a esse tipo de prevalência. Então, ela acaba reproduzindo isso. Ela acha perfeitamente natural, razoável, de que você tenha uma... Observe as questões éticas, as questões estéticas, as questões de etiqueta. E eu tenho já um posicionamento que eu não sei se está ligado a essa questão da origem da etnia ou se é da questão da minha personalidade. Também não sei com relação a ela, porque eu não posso falar dela. Mas é um aspecto. Ela é argentina, tem essa origem. Eu não sei como é que foi essa educação dela, se foi rígida ou não, mas o fato é que eu tenho uma tendência a ser mais questionador, tá? E eu acho que isso acaba mostrando que a gente precisa buscar, eu tenho que observar a fala dela e ver até quando eu estou extrapolando a minha crítica, até quando eu estou começando a sair do equilíbrio, e, ao mesmo tempo, se ela quiser fazer a mesma coisa ou não. A Adélia está querendo falar. Fala, Adélia. E agora eu tinha muita coisa para dizer. Primeiro, é que não tem a ver com minha nacionalidade, onde eu fui criada, né? Tudo que tu está achando. Tem a ver com coisas que eu fui aprendendo na minha caminhada neste tempo. Nós somos, William, o que vibramos. E quando a gente aprende isso, a gente está tentando modificar o nosso ser, nossa personalidade dentro do possível, para emitir aquela coisa que nós queremos para nós. Porque a lei do retorno é uma lei universal e não falha, né? Então,
se a gente está sempre por uma personalidade, não é crítica, é só uma observação, que estamos sempre achando, vendo de que forma podemos criticar alguma coisa, até a crítica às vezes muitas vezes é para melhorar, mas a gente não precisa estar de acordo com tudo, mas podemos estar encontrando o lado positivo do que acontece. Outra coisa que eu queria ter, por isso que eu sempre estou tentando ver em que isso pode me ajudar, por que foi, que tem de bom nisso aí, e modificar o que me incomoda. Estou com um sorriso porque eu acho importante, porque quando sorrimos, a gente está mandando a ordem para a glândula para soltar as endorfinas, igual que quando rimos. Então, não custa estar o dia inteiro com um sorriso, que é bem melhor que estar carrancudo, né? E várias coisas. Tua filha, eu vou pegar algumas coisas que vieram de todas as falas. Tua filha certamente é uma criança que já vem, todas as crianças que estão nascendo são crianças que vêm com outros filamentos, com mais filamentos do DNA, quer dizer, são questões estelares e tudo isto forma parte do despertar da consciência. Tu diz, ela está mais em contato com outras coisas e eu estou aqui lutando com esta realidade. Vai abrir a consciência, em lugar de pesquisar matéria sobre algumas coisas terra a terra, vai pesquisar coisas que tragam canalizações, informações de como são as coisas fora da terra e que estão vindo para cá. Outro dia escutava o professor de todos os cursos quânticos que eu fiz, que os mestres de luz que estão em outro plano, eles riem para caramba, eles estão sempre gargalhando, estão sempre sorrindo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter tranquilidade que vai vir para nós. Acontece que nós estamos sob a manipulação de organizações da não-luz que sempre tentaram nos manipular. E este negócio das etiquetas colocadas para nos cortar os direitos e as formas de... são coisas colocadas por essa... não, sim, pela ordem mundial, por todas as coisas que hoje não é o assunto e não estamos aqui para debater isso, mas vamos abrir a cabeça, vamos procurar esse tipo de informação e não tanto a informação que nos vem de aqui, do mundo material, que este mundo da terceira dimensão, gente, está terminando. 2012 já terminou esta Matrix, e nós estamos entrando, vamos viver muita coisa até 2026 e mais ainda. Então, vamos nos soltar a que o novo está chegando e que não precisamos gastar energia e neurônio, né, para nos explicar estas coisas de aqui. Vamos pensar que nos espera de bom e de maravilhoso, que já está chegando. E já está chegando. A queda dos sistemas financeiros, de muitos bancos quebrando, muitas lojas enormes, cadeias de coisas, está quebrando porque vai acontecer. Então, foquemos nisso, foquemos no copo meio cheio, foquemos em que o riso é uma ferramenta incrível, seja a yoga do riso, seja a terapia do riso, seja o clown, para riso ser motivo positivo, e vamos trazer essa energia, porque se nós estamos criando, questionando e todo, mais disso o universo nos vai mandar, mais questões para questionar. Agora, se vemos o lado positivo, aprendemos com isso, modificamos, vai nos mandar coisas maravilhosas para cada vez estar melhor. Então, é uma questão quântica, né? O universo só responde com si. Então, se eu penso o dia inteiro que estou em uma realidade complicada, ele sim me manda mais coisa complicada para a gente viver todos os minutos. Então, isso é uma coisa que não vem da minha nacionalidade, vem de aprendizado de coisas, de cursos, de vivências. E não é fácil, porque muitas vezes a gente pisa na bola, muitas vezes a gente está pensando, falta grana, ai, de onde que vai chegar, não sei o quê. Não, a gente tem que agradecer, 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 porque já está a conta recheada, agradecer. E daqui a pouco toca o telefone, alguém te encomenda um trabalho.
as coisas são diferentes do que nos ensinaram e vamos aprender a pôr em prática. Não sei, misturei um monte de coisa, mas eu sinto que temos que fazer assim. É maravilhoso o debate que tu coloca, que tu propõe, e lindo, lindo, e ver para que serve, se está bom, se está ruim, se não, se podemos aprender. O que a gente, eu acho que precisamos é ver de aprender y despertar para algunas otras cosas. Esto nos colocaron aquí esta función porque aquellos que quieren nos manipular nos colocaron esta cuestión. Vamos a mudar, vamos a encontrar o caminho, comer pela beirada e encontrar o caminho positivo disso aí, que nos ajudou a despertar, a melhorar, a evoluir. Não sei, eu acho que misturei coisas e viajei muito na maionese. Ai, ai, ai. Tá bom, obrigada. Eu acho interessante, cara, porque eu não consigo acessar e já até por uma questão de estar bem comigo mesmo, porque eu procuro me aceitar do jeito que eu estou no momento e observar como é que eu vou estar transitando daqui por diante, porque o que já passou e vamos passo a passo. Mas hoje eu não consigo, que nem eu falei, ser uma pessoa que observa tanto o futuro, ou então uma pessoa que olha tudo de forma tão positiva. E eu concordo com você que a gente é o que vibra. Só que a vibração ela é constituída de pulsos. Ela é feita de pulso. E o pulso é feito de contradições. Ou seja, um momento positivo, outro momento negativo. Então, a gente vai sempre pulsando de acordo com o que já foi pulsado e com a nossa tendência de pulsar no futuro. E eu vou observando isso, mas atualmente eu não tenho essa condição de acessar. Por exemplo, a Karina também tem uma coisa super interessante lá, me esqueci qual é até o nome da linguagem, que é questionando o tempo da forma que a gente enxerga. Só que são tantas linguagens tão diferentes que eu fico tentando dar conta. Sincronário Maia, desculpa, Sincronário Maia. Sincronário Maia. Você vê que coisa interessante, é uma coisa do passado que é um projeto para o futuro. Mas os maias não eram passado. Os maias vieram seres estelares de fora da Terra, com muita mais sabedoria que nós, né? Atlantes, lemuriano, bom, são questões que, se alguém tem vontade de saber, vai lá e pesquisa, né? Pois é, você acabou de questionar agora o tempo. Eu acho interessante, porque quando eu falei no passado foi porque, no meu entendimento restrito, a civilização maia aconteceu para mim no passado. Aí você disse que eles não são do passado. Tudo bem, então eles são atemporais, eles são uma civilização que o tempo, eles estão acontecendo aqui e agora e eu não estou vendo. Mas tudo isso, para mim, acaba não tendo uma lógica, e eu só sei, por enquanto, viver através da lógica. Entendeu? Então, por isso que eu preciso rir, por isso que eu preciso falar da etiqueta, por isso que eu falo, cara, eu ainda continuo questionando. E eu aceito, porque esse é o meu momento. Porque se eu for ficar brigando com isso, eu posso tentar começar a olhar para o sincronário maia, ou então para a relação com os seres extraterrenos ou intraterrenos, e acabar descuidando da minha filha, que está aqui todo dia pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa. Então, como eu tenho que dar conta disso tudo, eu me aceito do jeito que eu sou e continuo no meu foco aqui de discutir as coisas que eu observo. Eu não posso discutir, por exemplo, o futuro que você vê. Por isso que eu falei, se um dia você quiser fazer uma live, que eu ainda continuo com o mesmo objetivo, se um dia as pessoas quiserem propor e liderarem outras lives relacionadas aos risos, o espaço, o tempo está aberto, entendeu? Porque a ideia era ter uma coisa dinâmica, e não só eu propondo. Mas foi assim, né? Foi assim que aconteceu, é assim que eu continuo levando e vou continuar futuramente, talvez, quem sabe, se eu tiver sucesso nesse mundo virtual, que é outra coisa que está me consumindo,
mas é o que eu estou conseguindo ver como forma de comunicação, como forma de difusão dos pensamentos. Se você quiser ter um pouco mais de pessoas compartilhando da tua ideia, você tem que entrar naquele marketing digital. Antigamente, você dava cartãozinho, ia no boca a boca. Hoje em dia não tem mais nem boca a boca. Antes tinha telefone, agora é WhatsApp. E por aí vai. Mas, gente, eu acho que, de alguma forma, essa questão... Fala, Cris. O microfone, micro. Ainda não. Está sem microfone, Cris. Cris. Agora foi. É só para dizer que eu botei no chat o livro, viu, Will? Se você se interessar, eu botei o nome do livro e a foto dele, o livro que eu mencionei, eu acabei achando ele aqui. Tá? Eu vou ver, cara, dar uma olhada na sinopse, querido. Eu vou ser, como é que se diz, verdadeiro, porque, embora eu ache muita graça e fale bastante a respeito do pum, do peido e do flato, eu não sei se eu teria tempo para dar uma lida especificamente nisso. Hoje em dia estou tentando manter meu foco em cuidar da minha filha e trabalhar essa questão do riso, porque o riso, para mim, é um tema que eu acredito tanto que eu quero levar para mais e mais pessoas que possa me dar sustento enquanto os sistemas não caem, e etc, etc, etc. Eu tenho que dar conta da entrada de comida em casa, de pagar o colégio da Jasmine e outras coisas menos nobres, ou sei lá, menos... William, isso que ela colocou seria interessante colocar no grupo. E tu colocar a Cristina no grupo, né? Obrigado pela lembrança, Adélia. Isso Porque aí é aí importante. vai... Não, e no chat aqui vai se perder quando terminar. Por isso que eu avisei. Tá? E escuta, só uma coisinha mais, né? Com tua filha, escuta ela, porque com certeza ela vem para ensinar muita coisa. Claro que está no momento de ensinar, mas eu vou te mandar depois no privado alguns vídeos de crianças contando coisas que vivem em outros planos ou que vieram fazer que te deixa de cabelo em pé. E às vezes a gente nesta Matrix foi criado como que nós adultos temos que ensinar e passar um monte de coisas. E na verdade estas crianças que estão chegando para nos ensinar um monte. Então, às vezes é tão interessante, né? Claro que tem aquelas coisas, né? Que dá uma birra e que não sei o quê, e que grita. Eu te compreendo porque eu também tive uma filha, eu já com bastante idade, né? Então, a paciência nossa não é igual. Mas a gente precisa, às vezes, prestar mais atenção porque eles estão querendo nos ensinar algo e trazer alguma coisa que, como está tão fora de nossa casinha que aprendemos, então ficamos meio assim, né? Isso não tem nada a ver com as etiquetas, mas está tudo certo. Isso é muito legal, porque, cara, na verdade, um dos motivos que eu tenho de riso hoje em dia é justamente quando eu sou impactado por essa visão tão ampla de uma criança de 5 anos. Por exemplo, cara, um exemplo clássico. Eu vivo querendo que ela não veja o celular, só que eu fico olhando o celular. Ela, pai, celular faz mal. Pai, você está olhando muito o celular. Entendeu? Então, é uma inteligência absurda. E eu vejo também em outras crianças. E eu acho, cara, na verdade, que as crianças não vieram para ensinar. Eu acho que todo ser humano e toda espécie de ser vem para trocar. Isso aí eu aprendi no Yoga do Riso. Yoga do Riso, não, Yoga Kundalini Yoga. O mestre de Kundalini Yoga, o Yogi Bhajan, falava que a vida é relacionamento. Então, na verdade, eu acho que idosos e crianças, adultos, todos estão aqui para se relacionarem e aprenderem uns com os outros.
E eu acho que a gente vai ter, sabe o quê? Que rir, que rir. E eu queria agradecer mais uma vez, porque pô, o fato de vocês estarem aqui é que está me possibilitando fazer toda essa reflexão, de estar trocando e ver até as questões da angústia alheia, porque que nem a Val falou sobre quais os limites dos limites, como é que a gente cria uma criança, o que que a gente faz. Então, a gente vai percebendo no outro as nossas próprias angústias. E aí a gente ri. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia. Tchau, tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, Tchau. queridos. Tchau. Só agora que eu criei o negócio, é só que doido.